Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias de Souza, mais uma reflexão bíblica. Estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu hoje trouxe esse versículo para nossa reflexão pelo fato de que esse versículo é muito utilizado na sua parte pejorativa quando as pessoas dizem que a carne é fraca. Não haverá negacionismo com relação ao entendimento de que existe mesmo uma espécie de fraqueza na carne humana. Entretanto, a pergunta que se faz é: de que tipo de fraqueza nós estamos falando nesse texto? Encontramos o Cristo em um momento de oração junto aos seus discípulos, e esses discípulos não conseguem ficar acordados por um período noturno. Eles têm uma necessidade basilar que é chamada de sono. Eles precisam descansar, eles precisam dormir. E agora Cristo os convida para vigiar. Vigiar no sentido de passar um determinado período, umas horas em vigília, e vigília da noite. Portanto, vigiar aqui nada mais seria do que passar um período, umas horas da noite em claro. Então, na vigília da noite, eles estariam, portanto, encontrados, acordados e em oração. O texto que nós lemos diz: vigiai e orai. Havia necessidade de se estar acordado na madrugada, e junto desse despertamento forçado, havia também a necessidade de estar em oração. E Cristo volta e encontra os seus discípulos dormindo. Porque, segundo a construção sequencial do texto, diz que os seus olhos estavam pesados. Havia neles a necessidade de dormir, estavam muito cansados. E esse versículo demanda um olhar especial, porque a fraqueza carnal da qual se está falando nesse texto, nesse ínterim, é a fraqueza de natureza fisiológica. A necessidade de dormir na noite. Quando Cristo diz a carne é fraca, ele está indicando, é um indicativo dessa necessidade humana, basilar, de dormir, de descansar, de ter as pálpebras cerradas, para que se possa readquirir o esplendor físico, a vitalidade. Muito bem, mas encontramos-nos diante de tempos sequenciais, de gerações posteriores à geração em que esse mesmo texto foi escrito, e portanto a autocrítica seria alguém bem-vindo nesse momento aqui, quando se percebe que vigiar não significa ficar alerta quanto a alguma coisa que possa acontecer, como que pressentindo alguma coisa. Vigiar, portanto, seria apenas estar acordado nas altas horas da madrugada. Agora, estar acordado em oração. Então a vigília serviria para orar. E por que a vigília serviria para orar? Ora, durante o dia há um conglomerado de coisas que se necessita fazer para levar adiante a vida humana. Se trabalha, se estuda.
existe a vida em comunidade, existe a vida em família, existem outros traços que são sociológicos, que são utilizados durante o dia. O horário comercial, por exemplo, ele vai findar perto das 5 horas da tarde. Então você teria perto das 5 horas da tarde até chegar em casa algumas horas que provavelmente levariam você à noite. E quando eu falo à noite, eu estou dizendo da noite escura da alma. Um horário onde parece que o céu fica de bronze. Um horário, e quando eu digo horário, eu estou dizendo uma etapa da vida. Perceba que existem certos aspectos das palavras utilizadas que vão nos colocar em direção àquilo que se quer realmente dizer. E existem horários onde a gente precisa vigiar. Vigiar é ficar acordado de noite. Vigiar e orar para não entrar em tentação. A tentação vem, mas a vigília da noite serve para que essas horas que nós preterimos ao sono sejam utilizadas para uma busca pelo Pai, uma busca pelo Deus que supre a necessidade humana, uma busca pelo Deus que é capaz de fazer com que o milagre que vem da esfera espiritual seja introduzida na esfera humana. O milagre que vai sair do tempo Kairos aconteça no tempo Cronos. É a inserção do haja de Deus na existência humana e, portanto, é a felicitação da vida desses seres. Cristo está dizendo que há dificuldades na nossa fisiologia, mas que existe provisão da parte de Deus para nós. Então dizer que a carne é fraca não significa dizer que ela está ininterruptamente voltada para desejos carnais. Seria mais lógico dizer que essa carne é uma carne condicionada. É uma carne que está voltada para os desejos carnais. Mas eu não diria que isso seria fraqueza. Eu diria que seria condicionamento. E esse condicionamento deve ser quebrado via oração, buscando libertação. Porque a libertação nada mais é do que você buscar estar próximo ao Deus que te liberta dessas esferas viciantes da vida humana. Porque existir enquanto seres humanos é dentro de um sistema de limitação. Então se aproximar de Deus é abrir mão dessa limitação buscando o ilimitado. Buscando, portanto, esse transcendente de Deus. Buscando, portanto, essa graça de Deus que nos tira dessa cova e que nos leva até o céu. É sempre graça, é sempre misericórdia e é sempre amor. Que a carne é fraca, nós sabemos. Mas o Espírito está sempre pronto. Porque o Espírito e a noiva dizem vem. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Que a fraqueza da sua carne não seja usada para se dar ocasião à carne.